O lagarto, uma fera colossal que aterroriza Nova York, é na verdade Dr. Kurt Connors, vítima de um experimento genético fracassado. O Homem-Aranha corre contra o tempo para criar um antídoto, lutando para salvar o cientista e impedir a transformação da cidade. Mas o repórter Ed Brock está à espreita, pronto para expor a identidade secreta de Peter Parker e a verdade por trás do monstro. Capítulo 1 O Monstro do Esgoto Parte 01 O ar subterrâneo de Nova York era uma mistura densa e nauseante de lodo e vapor quente, uma massa irrespirável que se agarrava à garganta. Era um cheiro perpétuo e persistente de metal enferrujado, ferro oxidado e água parada há anos, uma fedorentina úmida que mal se dissipava nos túneis de concreto sem ventilação. A atmosfera era pesada e estagnada, uma caverna artificial de umidade e escuridão. O som ambiente não era um silêncio total, mas sim um silêncio úmido e profundo, um vácuo acústico sufocante. Essa quietude opressiva era interrompida apenas pelo gotejar monótono e incessante das infiltrações, o ping, 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 rítmico da água escorrendo dos canos rachados, e pelo zumbido grave e distante da metrópole que vibrava e fervilhava invisivelmente muito acima deles. Nessa escuridão opressora absoluta e impenetrável, iluminada apenas por lanternas fracas e amareladas presas firmemente a capacetes de segurança desgastados, dois operários da cidade, de nomes Oscar e Mike, navegavam lenta e cautelosamente. Eles estavam a bordo de um pequeno carrinho de manutenção, elétrico e barulhento, que deslizava sobre trilhos improvisados. Os faróis do veículo, dois feixes de luz concentrados e leitosos, cortavam a penumbra expondo momentaneamente canos maciços, grossos como troncos de árvores e cobertos de fuligem, e paredes incrustadas de um musgo viscoso, esverdeado e reluzente pela umidade. Oscar, com a mão enluvada no volante, manejava o veículo com a precisão mecânica da rotina. Seus olhos tensos examinavam o escuro à frente. Mike, ao seu lado, mantinha a postura ligeiramente inclinada para frente, o capacete a balançar sutilmente, enquanto segurava um walkie-talkie inativo. Mike, o homem mais velho e calejado, pigarreou, quebrando o silêncio. Você sente isso, Oscar? O cheiro de que o almoço de ontem não fez bem para você? Respondeu Oscar, tentando soar descontraído. Não, sinto algo errado. Ouvi dizer que houve desaparecimentos neste setor. De repente, a água subiu levemente, e um som pesado e arrastado ecoou de um túnel lateral. Um som que não pertencia a ratos ou a máquinas defeituosas. Parecia a fricção de escamas sobre concreto áspero. O ar se encheu de um fedor novo e insuportável. Um cheiro pungente de pântano e carne crua. Os homens pararam o carrinho. Mike levou a lanterna à frente. E a luz encontrou uma parede de escamas verde-oliva. O lagarto se desenrolou em um instante. Era um ser colossal, com mais de 2 metros de altura, incrivelmente musculoso, com a silhueta de um homem, mas coberto inteiramente por uma pele grossa e coriácea. Seus braços, dotados de garras afiadas, eram desproporcionalmente longos, e sua cabeça era puramente reptiliana, com um focinho largo e ameaçador. Mas o que mais aterrorizou os homens foram os olhos amarelos incandescentes, sem pálpebras, que brilhavam com uma inteligência cruel em meio à escuridão. O lagarto soltou um rugido profundo e cavernoso, uma explosão de ar quente e úmido que congelou Mike de medo. Em um movimento rápido e brutal, o lagarto agarrou Oscar, o erguendo como um boneco de pano. Mike gritou, engatou a ré e pisou fundo no acelerador. O carrinho de manutenção disparou pela rede de esgotos, a sirene quebrada guinchando estrondosamente. Mike dirigia descontroladamente, o medo transformando sua fuga em um ato de desespero cego. Ele atravessou a grade de segurança e subiu em alta velocidade pela rampa de acesso. Lá em cima, na superfície, a noite urbana estava em pleno vigor, com o tráfego e os neons piscantes de Times Square. O carrinho de esgoto, vindo de uma boca de lobo, irrompeu na rua como um projétil, atravessando carros e fazendo pneus cantarem. De repente, um rastro de teia cinza acertou o carrinho.
O Homem-Aranha estava em plena e vertiginosa ação, momentaneamente suspenso, pendurado de cabeça para baixo por um fio único e tenso de teia, firmemente ancorado no topo irregular e escuro de um arranha-céu de concreto e vidro. A sua silhueta atlética era uma mancha vibrante. A roupa vermelha e azul viva, de material elástico e texturizado, contrastava vividamente com o cinzento opaco e o preto azevite da noite urbana. Ele era um espetáculo de acrobacia e velocidade contida, seu corpo oscilando ligeiramente no ar frio e poluído. Com um esforço físico concentrado e explosivo, ele usou toda a sua força sobre-humana e o peso do seu corpo balançante para frear o veículo desgovernado. Uma carcaça de metal pesada e ruidosa que ameaçava destruir tudo em seu caminho. O talo grosso de teia que ele disparara para o carro, agindo como uma âncora de segurança, esticou-se ao máximo antes de começar a se desfazer lentamente sob a fricção intensa. A âncora de teia incrustada na traseira do automóvel foi impiedosamente arrastada e rasgada por vários metros no asfalto irregular e cheio de buracos, deixando um rastro fumegante de borracha queimada, poeira e resíduos de teia no pavimento. O herói manteve a tensão na teia, os músculos das suas costas e braços sob uma pressão brutal, os olhos por trás das lentes brancas fixos no ponto de impacto, enquanto tentava com tremenda dificuldade trazer o impulso do carro à estaca zero. "Para onde você pensa que vai, amigão?" A voz de Peter Parker através da máscara era leve e espirituosa, mas a situação era grave. O Homem-Aranha conseguiu parar o carrinho, mas a velocidade era grande demais. O veículo saltou a mureta, caindo na água escura do rio Hudson. O herói então agiu em frações de segundo, descendo até a beira da água e puxando Mike para a segurança com um puxão de teia. Mike estava histérico. Lagarto! O monstro! Ele pegou o Oscar! Os olhos dele eram de réptil!" O Homem-Aranha observou o buraco escuro de onde o carrinho havia saído. Ele sentiu o fedor que emanava do subsolo. A menção aos olhos deu-lhe uma pausa. Ótimo, só o que me faltava. Mais um dia normal em Nova York. Um operário histérico e um monstro lagarto gigante nos esgotos. E eu lá no meio. Puxa vida! Ele lançou um olhar cauteloso para o buraco e balançou a cabeça, ciente de que sua responsabilidade agora era investigá-lo. O sol da manhã trouxe à tona a realidade brutal da vida de Peter Parker. Um estudante universitário de 20 anos, fotógrafo freelancer e, secretamente, o Homem-Aranha. Ele morava com a sua amada tia May, e, embora amasse a velha senhora, a sua rotina era um malabarismo constante entre as aulas, as patrulhas noturnas e a necessidade desesperada de ganhar dinheiro. Naquela manhã, o peso das preocupações financeiras era palpável. Ele folheava a correspondência, contas médicas atrasadas da tia May e faturas da universidade. O pensamento de ser expulso por falta de pagamento pairava como uma teia quebrada. Peter vestia uma calça jeans e uma camisa casual, segurando sua velha câmera que mal funcionava, e se dirigiu ao seu purgatório particular, o Clarim Diário. O escritório do Clarim Diário era um turbilhão de jornais empilhados, o barulho incessante de máquinas de escrever e o rosnado constante de seu editor. "Parker está atrasado! E onde estão as fotos daquele roubo de joias? Foram publicadas em todos os jornais da cidade, menos no meu!" A voz era de um trovão em meio a um deserto. J. Jonah Jameson, o editor-chefe, era um homem de meia idade, corpulento com um bigode espesso e grisalho e o rosto permanentemente vermelho de raiva. Ele estava sentado à sua mesa, fumando um charuto de aroma intragável, e batia os punhos na mesa de madeira. Jameson vestia um terno cinza bem cortado, contrastando com a sujeira do ambiente, e era um vulcão de frustração e cinismo. "Eu sinto muito, Sr. Jameson. O trânsito." "Trânsito? Eu não quero desculpas. Eu quero fotos do Homem-Aranha. Onde ele está quando precisamos dele? Provavelmente em casa, lendo um livro. Aquele patife mascarado. Ele é uma ameaça, Peter. Um vigilante irresponsável." A rotina era sempre a mesma. A vida de Peter Parker girava em torno de acalmar a raiva irracional de Jameson, o que era uma ironia dolorosa. Jameson acendeu um novo charuto com um gesto brusco e bateu a edição da manhã na mesa. A manchete gritava: "Monstro lagarto à solta."
Mas este novo mistério, Parker, este é diferente. É sensacional. Temos 2 desaparecimentos confirmados. Ninguém viu o rosto do lagarto, mas os relatos são de uma criatura pré-histórica. Jameson pegou uma carteira de couro grosso e jogou um maço de notas sobre a mesa. Eu quero fotos. Fotos nítidas e chocantes. $1.000, Jameson gritou. O valor ecoando por todo o escritório. $1.000 para o primeiro fotógrafo, o primeiro corajoso, que me trouxer uma foto limpa deste monstro lagarto. Os olhos de Peter brilharam. $1.000? Isso pagaria as contas da tia May e daria um fôlego para as mensalidades da faculdade. Ele sabia que só o Homem-Aranha seria capaz de conseguir essa foto. Enquanto Peter Parker estava absorvido em seus cálculos financeiros, uma figura alta, forte, de cabelos loiros e olhar intenso, se aproximou da mesa de Jameson. Era Ed Brock, um repórter investigativo recém-contratado, conhecido por sua ambição e métodos agressivos. Sr. Jameson, a voz de Brock era profunda e confiante, contrastando com a gaguejara nervosa de Peter. Eu vou conseguir a foto. Eu vou atrás deste lagarto. E por acaso, vou provar que o Homem-Aranha está por trás de toda a violência que assola esta cidade. Aquele amigão da vizinhança é um criminoso, não um herói. O olhar de Ed Brock, ao se cruzar com o de Peter, era de rivalidade instantânea, um presságio de inimizade que Peter sentiu em seu peito. O Homem-Aranha já tinha um novo inimigo no clarim diário. Peter precisava de uma desculpa para ir atrás do lagarto, como um Homem-Aranha, mas sem levantar suspeitas no clarim. O lagarto havia sequestrado um operário e as autoridades estavam em pânico. Ele se lembrou do que Mike havia dito. Os olhos de réptil. Isso o levou a um nome familiar. Sr. Jameson, Peter disse, tentando parecer profissional. Eu tenho uma ideia. Se este é um monstro lagarto, precisamos de uma fonte científica. O Dr. Curtis Connors, da Empire State University. Ele é o maior especialista em répteis da região. Uma entrevista com ele daria credibilidade à nossa matéria. Ótima ideia, Parker. Um ângulo sério. Vá lá, pegue a entrevista, mas não se esqueça da foto. E rápido, antes que aquele Brock consiga algo. Capítulo 1. O Monstro do Esgoto. Parte 02. Peter pegou sua câmera sentindo o peso da sua vida dupla. Ir até o Dr. Connors seria uma forma de ganhar tempo e, crucialmente, descobrir mais sobre o habitat de répteis, o que seria essencial para o Homem-Aranha rastrear a criatura nos esgotos. Ele partiu apressadamente para Empire State University, onde os corredores cheiravam a desinfetante e laboratório. Ele encontrou o Dr. Connors em seu laboratório, um homem de meia-idade, de óculos, com um rosto bondoso e uma camisa social branca manchada de reagentes. O que mais chamava a atenção era o braço direito, que terminava abruptamente na altura do cotovelo. Uma cicatriz que Connors carregava com dignidade. Ao seu lado estava sua colega, a jovem cientista Deborah Whitman, que parecia nervosa. Dr. Connors, sou Peter Parker do Clarim Diário. Queremos um comentário seu sobre o monstro lagarto que está causando o caos nos esgotos. Connors sorriu fracamente, mas havia algo perturbador por trás do sorriso. Peter, é bom vê-lo. Sinto muito, mas eu realmente não estou em condições de falar sobre répteis agora. Eu tive um dia particularmente difícil. Ele gesticulou com o braço esquerdo para a bagunça incomum do laboratório. Peter notou que a porta do banheiro adjacente ao laboratório estava entreaberta. De lá emanava um vapor denso e um cheiro ainda mais forte e orgânico do que o da água do esgoto. Foi então que Peter sentiu o formigamento agudo em sua nuca, o sentido aranha que gritava perigo iminente. Dr. Connors, o que está acontecendo aqui? Peter perguntou, sua voz baixa e tensa, olhando para a porta do banheiro. A resposta veio na forma de um estrondo molhado. A porta do banheiro foi arrancada de suas dobradiças e jogada contra um armário de vidro. O vapor se dissipou e todos prenderam a respiração, olhando para a figura monumental que preenchia o vão. Ali estava ele, o lagarto, uma abominação biológica, o lagarto colossal. O seu corpo reptiliano coberto de escamas espessas e esverdeadas, ele estava ensopado, pingando a água do esgoto ou do ambiente úmido de onde emergira.
e visivelmente irado, uma fúria selvagem e incontrolável a emanar dele. A respiração do monstro era pesada, ruidosa e sibilante, um som gutural que ecoava no espaço confinado. Os seus olhos, grandes, verticais e de um amarelo intenso e luminoso, estavam fixos, inequivocamente e com uma inteligência bestial, nas 3 figuras diante dele: Peter, Deborah e Connors. O lagarto não era apenas um experimento que deu errado, ele era a personificação bruta do terror primitivo, a fúria da natureza pré-histórica, agora totalmente liberado e desenfreado no epicentro de um templo moderno, o coração clínico e esterilizado da ciência. Os músculos do seu pescoço grosso contraíam-se a cada inspiração e expiração. O Dr. Connors, antes sereno, gritou. Não foi um grito de medo, mas de reconhecimento e agonia. Não! De novo não! O lagarto soltou um novo rugido e disparou pelo corredor, fugindo rapidamente da cena do laboratório. Peter Parker, com um sentido-aranha em chamas, sabia que a entrevista havia acabado. Ele precisava de uma desculpa, e rápido. Minha câmera! Peter gritou para Deborah. Eu a deixei lá dentro! Preciso pegá-la! Ele correu para o banheiro, não para pegar uma câmera, mas sim para se transformar no Homem-Aranha, deixando o laboratório em pânico para trás, enquanto a caça pelo lagarto começava de forma muito mais pessoal do que ele jamais poderia imaginar. Peter Parker, movido pela adrenalina do sentido aranha e pelo pânico de Deborah Whitman, atirou-se para dentro do banheiro adjacente ao laboratório do Dr. Connors. O local fedia a reagentes químicos e a algo mais selvagem, ao odor que ele agora reconhecia como o rastro do lagarto. Enquanto o caos e os gritos ecoavam do laboratório, Peter executou a sua rotina secreta com a rapidez de um reflexo treinado. A calça e a camisa foram trocadas pelo uniforme vermelho e azul do Homem-Aranha, um tecido fino e resistente que permitia total liberdade de movimento. Os atiradores de teia, engenhosamente presos aos seus pulsos, estavam carregados. Em menos de 15 segundos, Peter Parker se desfez para dar lugar ao vigilante. O Homem-Aranha saltou pela porta quebrada, passando pela histérica Deborah Whitman, que se encolheu contra uma mesa. Ele não podia perder o rastro da criatura. "Não se preocupe, senhorita. Seu amigão da vizinhança cuida disso", ele gritou, tentando injetar um pouco de humor, mesmo sentindo a tensão de que o monstro que acabara de sair dali não era um criminoso comum. Lá fora, nas ruas movimentadas da cidade, o lagarto, uma massa escamosa e musculosa, movia-se com uma velocidade espantosa e chocante, deslizando e irrompendo pela avenida principal. O Homem-Aranha, em sua perseguição aérea, o seguiu de perto, lançando-se e balançando-se com agilidade sobre-humana de arranha-céu em arranha-céu. A sua silhueta ágil e negra era recortada e projetada contra o brilho elétrico e a luz alaranjada intensa dos edifícios e dos painéis publicitários. Ele podia distinguir claramente, acima da confusão do tráfego e das buzinas, os rugidos guturais e profundos do monstro e, intercalados, os gritos agudos e aterrorizados das pessoas, enquanto o lagarto abria um caminho de destruição e pânico pelo tráfego congestionado. O lagarto, que agora ocupava todo o espaço no meio da rua, agia de forma caótica, os movimentos brutais e imprevisíveis, mas manifestando uma força física pura que o Homem-Aranha poucas vezes havia enfrentado em toda a sua carreira de vigilante. Em um momento de fúria cega, o monstro agarrou um automóvel compacto, um veículo de metal e vidro, e o suspendeu sem esforço, arremessando-o contra a fachada de concreto de um edifício adjacente como se estivesse atirando uma pedra insignificante. A colisão foi um som oco e estrondoso, mais um elemento de caos na cena urbana. "Aí não, grandão!" o Homem-Aranha gritou, aterrissando no capô de um táxi abandonado. "Destruir propriedade pública é crime, sabia? E um péssimo jeito de se promover." O lagarto parou, girando a cabeça reptiliana. Os olhos amarelos incandescentes se fixaram no Homem-Aranha. Um olhar que parecia de ódio, mas também de uma inteligência subjacente, quase atormentada. Foi nesse momento que Ed Brock entrou em cena. O repórter, seguindo a pista de Peter no laboratório de Connors, viu a oportunidade de ouro. Ele correu com a sua câmera pronta.
Finalmente, o monstro e o cabeça de teia, cara a cara. Ed murmurava, tentando tirar uma foto perfeita. Mas o lagarto, sensível a movimentos rápidos, virou-se bruscamente e atingiu Ed Brock com um golpe lateral de sua cauda grossa e poderosa. O impacto atirou o repórter contra uma pilha de caixas de lixo, e a sua câmera se espatifou no asfalto, a lente quebrada. O Homem-Aranha distraído tentou se aproximar. O lagarto, ignorando o fotógrafo ferido, saltou sobre um ônibus e correu para um beco escuro que levava a uma área residencial mais tranquila. Ótimo, agora eu tenho um lagarto enfurecido e um repórter chato ferido, Peter bufou, lançando uma teia e seguindo o monstro. A perseguição os levou a uma fileira de casas geminadas, um ambiente mais calmo, com jardins e poucas pessoas nas ruas. O lagarto parou, ofegante. Seu corpo maciço, apesar da força, parecia buscar um lugar seguro. De repente, a porta de uma das casas se abriu. Um garoto pequeno, de cerca de 7 anos, de cabelos castanhos e olhos assustados, saiu correndo para a varanda. Era Billy Connors, o filho do Dr. Kurt Connors. O lagarto, ao ver o garoto, fez um barulho que não era um rugido, mas um som rouco e lamentoso. Ele tentou se afastar, mas o instinto de proteção, ou talvez o vestígio de seu ser humano, o fez hesitar. Billy, com a inocência e o terror de uma criança, viu o Homem-Aranha se aproximar e o lagarto. Ele só conseguiu pensar em seu pai, que estava doente. "Papai, por favor, não machuque o Homem-Aranha!" O grito de Billy ecoou na rua. A voz era fina, mas carregada de uma súplica angustiante. O efeito foi imediato e dramático. O lagarto estremeceu violentamente. Sua cabeça reptiliana se inclinou. Por um instante fugaz, os olhos amarelos e selvagens de lagarto piscaram, e o Homem-Aranha jurou ter visto um vislumbre de racionalidade, de dor e de reconhecimento humano. O lagarto recuou, como se a voz do filho fosse uma dor física insuportável. Ele soltou um último ruído de frustração e, em vez de atacar, virou-se e saltou para dentro de uma boca de lobo aberta, desaparecendo de volta para o sistema de esgoto de Nova York. O Homem-Aranha desceu ao chão, atônito. O monstro havia fugido, mas por quê?